Muito bem, vamos à nossa lição, aí a nossa primeira lição da nossa revista Até os Confins da Terra. O primeiro tema, a primeira lição, a qual nós vamos estudar, ela diz o seguinte: a grande comissão, um enfoque etnocêntrico. A nossa lição, ela foi retirada aí com base bíblica de Mateus capítulo de número 28, versículo 19 e 20, e também foi retirada do Evangelho de Marcos, capítulo de número 16, do 15 ao 18. Você pode estar lendo, né? Nós não vamos ler para poder ganhar tempo nessa lição. A leitura bíblica diária é muito importante que vocês façam uma leitura bíblica diária, ter um bom aprendizado aí em cima da matéria a qual está sendo alcançada nos dias de hoje. O nosso textuário, ele diz o seguinte: e disse: ide por todo mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Marcos 16, versículo de número 15, é um versículo muito conhecido, né? Da ordem imperativa aí do mestre. A nossa verdade prática diz assim: a ordem imperativa de Jesus aos seus discípulos aponta para a universalidade da pregação do evangelho no mundo. Ou seja, a ordem ela é imperativa, ela é uma ordem, ela não é um pedido e é universal, é para tudo, para espalhar, para divulgar toda a palavra a qual o Senhor ensinou para todo o mundo. Nós temos aí três conceitos a ser retirado nessa lição. O primeiro conceito a ser retirado é a grande comissão, né? Primeiro ponto aí, primeiro objetivo da lição é conceituar aí a grande comissão. Depois explicar aí o que são, né, missões transculturais. Logo após afirmar a visão global do evangelho no mundo. Nossa palavra-chave, etnia. E tem aí alguns tópicos da lição que nós vamos ver nesse assunto, né? Primeiro tópico, a grande comissão. Segundo, missões transculturais. Terceiro, a visão global do mundo. Então vamos à nossa introdução. Nesse trimestre nós vamos estudar a respeito da obra missionária. Você sabe o que é obra missionária? Você já participou da obra missionária? Geralmente nós gostamos de pregar o seguinte: a obra missionária, ela se faz de três formas, de três jeitos: indo, contribuindo e orando. Se você não pode ir, você pode orar, você pode contribuir. Se você não pode contribuir, você pode ir, você pode orar. Há sempre uma forma de estar fazendo aí a obra do Senhor, certo? Nessa primeira lição, o propósito é esclarecer a respeito da grande comissão, conceituar e desenvolver o tema das missões transculturais e apresentar uma visão global aí da mensagem do Evangelho, certo? E o que é então o que são missões transculturais? Você já parou para pensar o que são missão transcultural? O que é uma missão transcultural? A expressão trans, o prefixo trans vem do latim, que tem como sentido movimento, movimentar. No caso, é movimentação entre as demais culturas, entre todas as culturas. Seria aí a palavra transcultural. Nesse primeiro tópico, então, nós vamos estudar aí a grande comissão. A grande comissão, ela começou através dos apóstolos, através dos discípulos. Os discípulos começaram então a divulgação do evangelho. Jesus ele veio, morreu por nós, mas antes dele morrer por nós, ele havia por 3 anos ensinado os discípulos o que deveria ser feito e como deveria ser feito. Então, quando começa a grande comissão, é justamente quando Jesus ele volta da cruz, ele ressuscita e ele aparece aos discípulos e ali ele começa então a enviá-los para a divulgação do evangelho. Aí começa aí então a grande comissão. Dessa forma, a grande comissão pode ser melhor compreendida como uma ordem
pós-ressurreição de Cristo dada aos seus discípulos, como diz aí a nossa lição de hoje, né? O início aí. A grande comissão pode ser melhor compreendida como uma ordem pós-ressurreição. A grande comissão não é uma opção a ser considerada, é um mandamento a ser obedecido. Não é uma opção. Eu não prego o evangelho por opção. É um mandamento. Eu sou salvo para levar a palavra de salvação para o próximo. Você é salvo, você foi liberto para levar a palavra de libertação para o próximo. Então, essa é a grande comissão dada pelo Senhor Jesus Cristo. Segundo ponto, vem falar aí a questão cultural. O ID de Jesus também significa também através das fronteiras. É uma cultura diferente, um grande desafio da obra. Essa é uma situação complicada para todos aqueles que levam a palavra de uma forma transcultural, porque uma coisa é você pregar para um conhecido seu, um vizinho seu, um colega de trabalho, um colega de escola, por mais que ele vai ter alguma situação, como nós vemos hoje em dia, diversas complicações que têm dificultado o crescimento do evangelho, como, por exemplo, as ideologias, né? Se você falar sobre alguma ideologia, você corre o risco de ter algum problema. Então, nos dias de hoje, nós temos algumas dificuldades no nosso meio. Ideologias, pessoas que se dizem ateus, que se dizem céticos, mas ainda não é o mais difícil. Não é o mais difícil no dia de hoje. Por exemplo, o que é mais difícil aí são as questões culturais quando tange no que diz a, ao evangelho transcultural, a sair, por exemplo, daqui do Brasil e ir pregar, por exemplo, na África, onde faz parte da janela 10 por 40, onde a religião a predominante é o islamismo, e você sabe que o islamismo é uma cultura totalmente diferente. Um islã, por exemplo, ele tem um certo ódio aprendido da sua própria religião contra tanto os cristãos quanto os judeus. São aqueles homens bombas que são preparados para poder chegar e destruir tudo e destruir todos. Eles têm a sua crença, eles têm a sua fé ali em Alá e eles acreditam que haverá uma recompensa para eles em questão ali se for o caso deles matarem alguém através da bomba, igual vocês lembram do 11 de setembro. Então, essa é uma questão cultural difícil. Se pregar o evangelho, você sair daqui e enfrentar uma nova cultura, igual, por exemplo, a cultura indígena. Índios têm deuses para tudo, índios têm deuses da natureza, uma cultura pagã. Então, assim, são desafios, né, diferentes aí, são grandes desafios para a obra. Não devemos desprezar a cultura de um povo a quem pretendemos evangelizá-lo nem impingir-lhe, nem impingir-lhes, né? Então, assim, nós tentamos, de uma certa forma, adaptar a cultura. Ou seja, o que eu digo? Quando a cultura local não fere os princípios bíblicos, por que não adaptá-los a eles? O problema é quando se fere os princípios bíblicos. Por exemplo, a formação da Igreja Católica, ela diz em questão de evangelismo, mas o evangelismo deles é um evangelismo, a missão deles é uma missão completamente complicada, porque eles adaptam muito as situações. Por exemplo, eles chegam num lugar para evangelizar, segundo eles, e vem trazendo já. Chega num lugar que já tem uma certa idolatria a um certo tipo de imagens, eles adaptam as imagens da santeria da Igreja Católica às imagens deles, propriamente dita. E aí já é o problema, porque que a Bíblia fala, né, contra a idolatria. Então já é uma cultura que precisa ser desfeita. Mas quando você chega num lugar, por exemplo, e de repente eles têm uma cultura igual o índio, por exemplo, tem uma cultura de pintar o
rosto. Nós não podemos ver isso como algo ruim. Não, eu como missionário, por exemplo, numa tribo indígena, eu pintaria o meu rosto também, sem problema algum, desde que não fosse alguma imagem que lembrasse alguma idolatria, não fosse algo que lembrasse nenhuma idolatria, fosse só apenas uma cultura mesmo, não vejo nenhum problema. Então devemos tomar cuidado, por exemplo, com a alimentação. Por exemplo, na cultura, você chega numa cultura, por exemplo, que eles se alimentam de animais de caça, não tem nenhum problema você comer um animal de caça. O que a Bíblia vai proibir é a carne com sangue. Então, esses são desafios que o missionário enfrenta em questão cultural, né, nas questões culturais. A ordem é de fazer discípulos em todas as nações. É uma ordem imperativa. Nós temos que fazer discípulos de todas as nações. Todas, todas, todas. E aí nós temos aí novamente aí a janela 10 por 40, a qual eu já disse para vocês, são 24 mil etnias e a metade não foi evangelizada. Então nós vemos aí diversos povos, né, indígenas, muçulmanos, os povos árabes, os povos africanos. Então é complicado. São nações, são várias nações que ainda não conhecem a palavra de Deus. Mas a ordem ainda está em nossas mãos. Nós ainda temos a oportunidade de evangelizar. Como eu disse, você pode evangelizar, você pode fazer missões em três formas. Você pode contribuir, você pode ir, ou você pode orar, né? Todos nós podemos orar por missões. Talvez não podemos contribuir, mas podemos ir e evangelizar um colega nosso que de repente, a partir do momento que ele foi impactado pela palavra, ele decide, eu quero também levar a palavra. De repente você ganha um missionário para Jesus, já pensou? Você ganha um missionário que vai levar a palavra onde você não vai. É fazer discípulo, né? Então a ordem é fazer discípulo, é ensinar todas as nações. A eficácia e os objetivos da grande comissão. Para ser eficaz, a grande comissão deve ser executada por pessoas cheias do poder do Espírito Santo, porque ele convence o homem do pecado, ele regenera. O que acontece? A Bíblia vem falando aí em Atos dos Apóstolos, capítulo de número 2, que eles foram cheios do Espírito Santo, começaram a falar em novas línguas. Após serem cheios do Espírito Santo, eles foram cheios de desejo de poder evangelizar, de poder ganhar vidas para Jesus. É o Espírito Santo que nos dá, que nos enche o nosso coração do desejo de ganhar pessoas. Quando você olha para uma pessoa assim, você tem aquela compaixão por ela, você gostaria de ver aquela pessoa servindo a Deus. É o Espírito Santo que está trazendo aí esse desejo em seu coração, esse desejo de ganhar vidas, esse desejo de ganhar almas. E abra a boca, deixa Deus falar. Quem convence do pecado não é você. Você pode ter uma boa retórica, uma boa oratória, você pode conhecer a Bíblia de cor, de Gênesis, Apocalipse, citar ela, mas de nada adianta se o Espírito Santo não convencer a pessoa de pecado. Quando eu falo de convencer, tem algo que é preciso ter, ter quando você for evangelizar. Eu já vi situações acontecendo que não é legal. É claro que nós queremos que as pessoas sejam salvas, assim no estalar de dedo. Nós gostaríamos de abrir a cabeça da pessoa e colocar a palavra, a pessoa já mudar de vida ali de uma hora para outra. Estávamos evangelizando em grupos, em uma equipe missionária, e tinha uma certa irmã que fez algo que não é legal. A irmã chegou na casa de uma pessoa e começou a falar: olha, você precisa retirar todas essas imagens, porque essas imagens são demônios. E começou a falar. E aí, o que acontece? Vamos analisar a situação. De repente a pessoa até tira as imagens na hora, mas ela tem dinheiro, vai voltar e vai comprar de novo. Se o Espírito Santo não tirar a idolatria do coração da pessoa, você pode falar o que for.
não vai resolver. Você pode provar cientificamente, você pode provar biblicamente, você pode provar de todos os aspectos. Se o Espírito Santo não convenceu o coração da pessoa, não adianta. Não chega apontando o pecado, os erros das pessoas quando for evangelizar. Quando for evangelizar, fala de Jesus. Apresente Jesus, apresente o plano da salvação. Com o tempo, o Espírito Santo vai trabalhar no coração daquela pessoa e vai retirar toda idolatria, todo o mal. Amém? Hum, a eficácia e os objetivos da grande comissão. A igreja está pronta para atingir os seguintes objetivos na grande comissão. Veja só. Primeiro objetivo: proclamar o evangelho e as ações. Proclamar o evangelho e as ações. Segundo, discipular os novos convertidos, tornando-os novos membros, novos crentes em Jesus. Terceiro, integrá-los espiritual e socialmente na igreja. Então nós precisamos ir até a pessoa, proclamar o evangelho, ensinar, proclamar, chamá-lo para Cristo. Depois nós precisamos discipulá-los, os novos membros, os novos convertidos, ensiná-los, levá-los ao batismo, ensiná-los sobre a importância da salvação, sobre as doutrinas bíblicas, não os costumes, doutrinas bíblicas, e depois integrá-los na igreja, tanto na parte social quanto espiritual, na igreja de Jesus. A grande comissão é um chamado para anunciar o evangelho a cada criatura em cada lugar. Você faz parte da grande comissão? Se sim, peça a Deus para poder estar te ensinando, cada dia mais te fortalecendo e te levando aos lugares que precisam ir. Vamos ao tópico 2, então, missões transculturais. Missões transculturais são transpor de uma cultura e levar a mensagem do evangelho a essa cultura. De novo aí, nós temos aí a janela 10/40. Essa mensagem, a mensagem de Jesus, ela deve alcançar toda a terra, onde quer que esteja uma etnia que ainda não tenha ouvido falar das palavras do Senhor, das boas novas. Quem ainda não tem ouvido falar das boas novas de salvação, cabe a mim e a você levar essa palavra, rompendo aí algumas barreiras nós temos que romper. A visão transcultural na Bíblia. No livro de Gênesis, Deus tratou com toda a humanidade, não somente com uma nação. Desde o livro de Gênesis, vem trazendo aí sobre missões, né? O Senhor é Deus missionário. Então, desde o livro de Gênesis, aí nós vamos conhecer algumas partes falando sobre missões. Gênesis 3:15, 6, do 11 ao 14, 12:3. Você vai encontrar aí algumas questões aí missionárias. Não só em Gênesis, mas outros livros também têm uma visão transcultural sobre missões. Propriamente dito, né? Atos é o livro que mais fala de missões, né? Atos 9:15, 16:5, 22:14, 26, do 16 ao 18 e assim por diante. Visão transcultural da Bíblia. A igreja é uma agência executiva de missões. Pelo menos esta é a ideia que toda igreja deveria ser. Uma agência executiva de missões. A igreja deveria enviar mais missionários do que ficar entre as quatro paredes só cultuando, fazendo festas. Então a igreja ela é responsável pelas vidas e pelas almas. Deus escolheu a sua igreja estabelecendo-a na terra com a missão de expandir o seu reino em todas as nações. É o papel da igreja estabelecer o reino de Deus, expandir o reino de Deus em todas as nações.
E aí nós temos algumas barreiras transculturais, algumas barreiras que dificultam, né, o crescimento do evangelho nas nações. A primeira barreira colocada aqui é a barreira geográfica. Novas nações e novas culturas. Você saindo do Brasil, por exemplo, você indo para a África, a realidade é uma outra realidade. Então é uma nova nação que você não conhece e uma nova cultura que você precisa aprender. Você saindo daqui, você vai encontrar também as barreiras culturais, né? Valores de vida, costumes, hábitos. Cada povo tem um costume diferente. Você saindo daqui vai encontrar aí costumes totalmente diferentes em outros países. Tem as barreiras econômicas, né? As dificuldades, as diferenças aí de moeda, de comércio, a desvalorização do valor monetário e o que dificulta muito o crescimento do evangelho. Barreiras linguísticas, obviamente você vai ter que aprender uma língua nova, né? Nativa ali daquele povo, não vai ter como você trabalhar com intérprete o tempo todo. Você precisa aprender a língua nativa do país a qual o Senhor enviar você para estar trabalhando. Tem as barreiras religiosas, né? Principalmente o islamismo é o povo mais complicado que tem na face da terra. Os homens bombas, os que têm coragem de matar, os que têm raiva do tanto do cristão quanto do judeu, quer destruir o judeu e o cristão. Aí você tem o ateísmo, né? Alguém que não crê em Deus, o materialismo, o secularismo, então são barreiras aí religiosas a se enfrentar nas missões. Os apóstolos também, eles enfrentaram todas essas barreiras, mas o Espírito Santo foi quem os ajudou, foi quem os comissionou. O Espírito Santo ele vai na nossa frente, nos rompendo as barreiras. É difícil, não é fácil romper todas essas barreiras. Não é fácil, mas o Senhor é aquele que molda e muda a vida das pessoas. Eu quero trazer uma ilustração até interessante, algo simples, mas eu vejo a ação do Espírito Santo nas coisas mais simples, nas mínimas coisas. Um certo colega meu da igreja presbiteriana, ele disse que saiu com um grupo de pessoas na cidade de Guanhães para evangelizar em um bairro, de casa em casa. Evangelizar, orar, distribuir folhetos. E chegaram numa casa que tinha. A casa era mais no fundo e tinha um espaço grande na frente e tinha um cachorro muito bravo. Lá tinha uma placa lá, cão bravo, cuidado. E ele chamou e ele entrou na casa, o cachorro abaixou, parece que abaixou a cabeça, deitou e ficou quieto. E esse colega meu entrou, evangelizou, falou do amor de Jesus, voltou e foi embora. Ao ir embora, o dono do cachorro perguntou o que tinha acontecido, porque aquele cachorro era muito bravo e estranhava todos que ali entrava. E ele entrou normalmente, naturalmente, sem nenhuma situação. E aí, o que nós podemos ver nessa história, nessa situação? O próprio Espírito Santo mandou um anjo que acalmou ali o cachorro e fez com que o cachorro virasse um cordeirinho ali, onde eles foram e evangelizaram então aquela pessoa. Então, o Espírito Santo, das coisas mais simples às coisas mais complicadas, ele está conosco. Quantas pessoas que já que entram aí nas grandes favelas e veem tiros entre bandidos e polícias, e entram na favela, evangeliza, prega para os grandes criminosos. Então, assim, a força do Espírito Santo é extraordinária na vida de quem se entrega a ele. É claro que existem os mártires, né? Mas gloriosa é a morte
de um santo na presença do Senhor. As missões transculturais passam pelo desafio cultural dos povos nativos. Não é fácil chegar em um local onde ninguém ouviu falar de Jesus, onde adoram a natureza, por exemplo, como os índios, que têm como religião o paganismo, são pagãos, que adoram o sol, a lua, árvores, animais. Não é fácil. Por exemplo, uma Índia onde tem milhares de deuses, onde se adora um elefante, onde se adora uma vaca. É o maior rebanho bovino do mundo na Índia, porque não pode matar uma vaca que como aqui no Brasil. Aqui no Brasil a vaca é sagrada na panela, a vaca é sagrada no churrasco. Na Índia, a vaca é sagrada como um deus para eles. Então é o maior rebanho bovino e não se pode matar vaca ali na Índia. Então realmente é uma questão, é um desafio para o missionário. Visão global do Evangelho no mundo. Evangelização e discipulado. Fazer discípulo é uma ordem baseada na relação de mestre com os discípulos e demanda tempo. Jesus, para poder dar um discipulado para os discípulos, demorou 3 anos. Então não é de um dia para o outro que nós vamos conseguir levar uma pessoa ao batismo. Às vezes acontece uma situação ou outra, igual aconteceu com Filipe e o eunuco, que ele só explicou ali e já batizou o eunuco e benção, mas nem sempre é assim. Às vezes é preciso um tempo, demanda um tempo para a evangelização funcionar. É preciso ter paciência. É como um plantio. Você planta, primeiro você trabalha o solo, depois você planta, você rega, trabalha ainda o solo mais um pouco e Deus dá o crescimento. Assim é o discipulado. Você precisa às vezes arar o coração. É aquela palavra que vai de contra aos princípios da pessoa. Você vai ensinando, 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 até que um dia a terra amolece. Você planta a semente. Aquela semente ali vai ter ali um bom fruto, uma boa saída. Mas demanda tempo. Jesus passou pelo menos então 3 anos forjando o caráter na vida ali dos discípulos. Evangelização e o discipulado. A tarefa missional leva em conta a programação pública do Evangelho, mesmo no tempo em que atua na formação permanente de um novo convertido. Então é preciso ali um tempo, né, para proclamar, para ensinar, para poder ver aquela semente crescer. Demanda um tempo, mas é o mandado de Deus para nossas vidas. E depois vem o arrependimento e a capacitação do Espírito Santo. Na missão transcultural, a mensagem missionária tem que levar em conta o apelo ao arrependimento para o perdão dos pecados. Esse apelo deve estar sob a autoridade de Jesus, que tem por objetivo sermos suas testemunhas. Então, eu, você, nós somos testemunhas do Senhor nesse mundo. Eu e você, é nossa obrigação ensinar, levar a palavra de arrependimento ao próximo. Mostrar que Jesus Cristo está para voltar. Devemos estar prontos sob a capacidade do Espírito Santo, rogando que os pecadores se arrependam e creiam no Evangelho. E creiam na palavra. Como crerão se não há quem pregue? Então, essa tarefa é minha, essa tarefa é sua, de poder evangelizar, de poder mostrar a palavra, de poder ensinar a palavra aos que ainda não conhecem. A proclamação do Evangelho leva em conta a evangelização, o discipulado, o arrependimento, a capacitação do Espírito Santo.
E vamos à nossa conclusão, então. Temos um grande desafio de missões transculturais: alcançar o mundo inteiro com a mensagem genuína do Evangelho. Esta é a minha, é a sua missão: alcançar o mundo inteiro com a pregação do Evangelho genuína. Por isso que a Igreja de Deus somos chamados para sair de Jerusalém em perspectiva de alcançar os confins da terra. Há muitos povos nesse mundo a serem alcançados, de sorte que Deus conta com cada crente comprometido com a causa do Evangelho. É um imperativo do reino. Nos perguntamos a respeito do que estamos fazendo. Que a água da vida sacie sede dos que estão sedentos por vida eterna ao redor do mundo. O pecador depende do envio do corpo de Cristo para ouvir as boas novas da salvação. O pecador depende de você. Essa é uma tarefa que os anjos gostariam de fazer, queriam fazer, mas é uma tarefa que o Senhor ortogou a mim e a você. Sejamos missionários. Talvez não conseguimos ir, podemos orar. Talvez não conseguimos orar ou não conseguimos contribuir. Podemos ir. Há sempre alguma coisa que podemos fazer. Irmos, contribuirmos e orarmos. Que Deus em Cristo possa abençoar a cada um de vocês e até a próxima lição.